Já faz cerca de 12 anos desde que comprei minha primeira serra de bancada. Uma serra de bancada portátil muito parecida com esta aqui. Nesse tempo, aprendi dicas e truques que quero compartilhar neste vídeo. Vamos começar pela configuração. Ajustar a serra para cortar com precisão é obviamente importante, mas algo que acho que muitas vezes é ignorado é a ordem em que isso deve ser feito para obter os melhores resultados. Esta serra é nova, acabou de sair da caixa. Vamos configurá-la. Como as ranhuras de esquadria são fixas, e como elas geralmente são usadas para usar gabaritos como guias de esquadria, trenós de corte transversal, coisas desse tipo, a primeira coisa que eu recomendaria fazer é ajustar a distância de um dos dentes da lâmina que você estiver usando até a ranhura de esquadria. Alinhe com a parte de trás da lâmina, gire esse dente para frente e confira, sempre usando o mesmo dente como referência. As medidas devem ser idênticas para garantir precisão e alinhamento. Dependendo da serra, você pode precisar deslocar levemente o tampo de ferro fundido, mover suportes ou ajustar parafusos internos para mover o motor, como na serra de bancada portátil. Neste ponto, é importante verificar o alinhamento da faca divisora para garantir que o material que você está cortando não vai enroscar nele durante o corte. Em seguida, você vai ajustar a guia em relação aos rasgos de esquadria, novamente na frente e atrás, e é uma boa ideia posicionar a guia para que ela se afaste uma fração de milímetro na parte de trás, só para garantir que não haja chance da madeira prender entre a guia e a lâmina durante o corte. Depois, verifique se a guia está perpendicular à mesa. Depois disso, calibre os batentes de ângulo da lâmina. Recomendo um medidor de ângulo digital, mas um esquadro confiável também serve. Depois, calibre a guia de esquadria para que fique a 90 graus em relação à lâmina. Ajuste a altura da placa para evitar que o material fique preso na frente. Por fim, calibre seu marcador de medição para a guia. Gosto de ajustar cuidadosamente a uma distância, fazer um corte e depois ajustar se necessário. Em uma situação em que você tem uma tábua empenada como esta e tudo o que você tem disponível é uma serra de bancada, passá-la contra uma guia padrão é muito arriscado, porque ela pode girar no meio do corte e prender na lâmina. Um dos meus métodos favoritos é pegar um pedaço de chapa. Este aqui é um retalho de MDF de 18 mm. Vou conferir se as bordas estão retas, e estão. Depois, ajusto a guia da serra de bancada para cortar só a largura do corte da lâmina, cerca de 2 ou 3 mm. Vou cortar cerca de 3/4 do comprimento da tábua, segurá-la firme na mesa e desligar a serra. Espere a lâmina parar totalmente. Agora posso virar a tábua no comprimento, alimentá-la por trás, alinhar o corte à faca divisora e prendê-la na mesa. Agora posso passar o lado côncavo da tábua empenada contra a borda de MDF e talvez eu precise fazer isso algumas vezes, dependendo de quanto a tábua está empenada. Mas isso vai me dar uma borda perfeitamente reta, assim como uma desempenadeira, ou jointer, como eles chamam nos Estados Unidos, faria. É importante que a tábua que você use para isso seja longa o suficiente para que os dois pontos das extremidades do lado côncavo mantenham a tábua seguindo em linha reta além da lâmina. Agora posso usar essa borda reta na guia para cortar o outro lado. Agora tenho duas bordas retas e paralelas nesta tábua. Preparei outra tábua empenada só para mostrar um método alternativo e, novamente, vou usar um pedaço de MDF e vou apenas alinhar o material que quero cortar com a borda desta tábua de MDF. Você precisará fixá-la bem na tábua. Vou usar apenas alguns parafusos nas extremidades, pois ao fazer cortes longitudinais, geralmente corto a peça na medida depois. Mas, numa situação em que você não quer fazer furos na tábua, pode usar um desses grampos de fixação que simplesmente são parafusados na tábua. Agora vou ajustar a guia para que eu possa prender aquela placa de MDF entre a guia e a lâmina, travar tudo e aí estou pronto para fazer o corte. E agora, mais uma vez, eu tenho uma borda perfeitamente reta que posso deslizar contra a minha guia. Então, se você não tem uma desempenadeira disponível, esses métodos funcionam muito bem. Suponha que eu queira fazer vários cortes estreitos neste bloco de carvalho, para produzir filetes ou algo parecido.
É muito perigoso usar a guia da serra de bancada para cortar isso do modo tradicional. Além disso, o protetor superior vai atrapalhar o uso dos empurradores. E, mesmo que você remova o protetor superior, o que eu não recomendo, ainda assim não vai parecer seguro fazer esses cortes. Antes de fazer isso, vou trocar a placa de inserção por uma de folga zero, porque não quero que essas tiras estreitas caiam dentro da serra. Essas placas de inserção de folga zero estão disponíveis para compra para essa serra. Se você tiver uma guia de pressão como esta, ajuste a parte de trás para a distância desejada da lâmina e deslize para que fique à frente dela. A distância para o corte estreito está ajustada. Posso encostar a tábua, travar a guia e fazer cortes repetitivos, movendo-a para obter cortes estreitos consistentes. Meu gabarito favorito para isso é este de alumínio anodizado sólido, que funciona igual e trava no trilho de esquadria. Ele tem um rolamento de esferas para guiar a madeira, e acho que paguei cerca de 18 libras. Ótimo custo-benefício para quem faz esses cortes com frequência. Há versões artesanais ótimas desse gabarito. Minha favorita é a da Tamar, do 3x3 Custom, que possui um parafuso para ajustes finos. Ao cortar longitudinalmente, sempre use uma guia para apoiar a peça, mas em alguns casos pode ser necessário cortar em ângulo diferente. Por exemplo, eu corto muitos pés afunilados. Tenho aqui duas peças de faia cortadas no mesmo tamanho e digamos que eu queira fazer um corte afunilado assim em ambas as peças. Usando a mesma placa de MDF que utilizei para endireitar a borda empenada, posso alinhar minha linha de lápis à borda e parafusar alguns pedaços de compensado. Eles só vão me ajudar a posicionar as próximas peças. E vou usar alguns grampos de fixação para manter minhas mãos a uma distância segura da lâmina. Se eu quisesse cortar uma tábua longa como essa, mais ou menos ao meio, empurrá-la contra a guia desse jeito é uma péssima ideia. Nunca empurre uma tábua de lado na guia se a borda encostada nela for mais curta que a borda que você está empurrando em direção à lâmina. Se eu cortar assim usando a guia, a madeira pode torcer, prender na lâmina e até ser arremessada de volta. Sempre use um apoio para seu trabalho, como um guia angular, trenó de corte transversal ou trenó para painéis, ideais para tábuas largas. Como pode ver, este tem uma guia atrás, não na frente, permitindo cortar até onde seus braços alcançam. No YouTube, há centenas de designs de trenós de corte transversal, muitos dizendo ser os melhores e trazendo acessórios como trilhos em T, blocos de parada, grampos e braços de extensão. Meus próprios gabaritos tendem a ser bem básicos porque eu prefiro gastar meu tempo fazendo projetos em vez de gabaritos. Há outra forma segura de fazer cortes transversais, principalmente em uma serra de bancada como esta. Se eu puxar este pino, verá que ela possui uma mesa deslizante, um ótimo recurso que pode ser usado com o guia angular. Durante todo este vídeo, estive usando a Evolution R255 TBL Plus. E você talvez se lembre que há alguns anos eu fiz um vídeo testando e comparando ela com uma de suas concorrentes. Vamos supor que uso uma serra de bancada sem suporte de saída e preciso cortar longitudinalmente uma tábua longa de cerca de 7 pés ou pouco mais de 2 metros. Começo o corte. Quando a maior parte da tábua fica suspensa atrás, a frente se levanta em minha direção, o que é perigoso. Então, o que eu vou fazer é o que chamo de cortar, virar e cortar de novo. E essa é a maneira mais segura de fazer isso. Quando sentir a tábua querendo tombar, vou segurá-la firme na mesa, desligar a serra, esperar a lâmina parar e então puxar a tábua de volta. Depois, posso virar a tábua no sentido do comprimento em 80 graus e então começar o corte longitudinal da outra extremidade da tábua e a partir daí posso completar esse corte. Tenho aqui 2 pedaços de pinho pintado, ambos com as mesmas dimensões, e digamos que eu queira fazer um encaixe de meia madeira para unir esses pedaços em um ângulo de 90 graus, assim. Quero achar o centro aqui para ajustar a altura da lâmina. E aqui está um jeito melhor de encontrar esse centro exato sem medir nada. Vou colocar um bloco na guia, à frente da lâmina, como bloco de parada. Assim,
Ao avançar a peça, ela não ficará presa entre lâmina e guia. Vou cortar um ângulo de 45 graus na extremidade, virar a tábua e repetir. Assim, terei um ponto central perfeito para ajustar a altura da lâmina. Para os próximos cortes, preciso trocar a faca divisora por uma de perfil baixo. Esse acessório pode ser comprado e permite cortes parciais, ideal para quando não se quer cortar toda a tábua. Existem alguns formatos e designs diferentes de empurradores, e meu conselho sempre será usar aquele que faz você se sentir mais seguro. Todos nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria segurança. Meu favorito é este tipo aqui por alguns motivos. Com esse empurrador, consigo colocar o peso do corpo atrás dele pela posição da mão. Também consigo sentir o que está acontecendo com a madeira enquanto estou cortando. Então, se houver qualquer vibração ou qualquer sinal de que a madeira está travando durante o corte, posso segurá-la com firmeza e desligar a serra com segurança. Enquanto que, com esse tipo de empurrador, eu me sinto menos em contato com a peça e simplesmente não sinto que tenho tanto controle. Por ter uma frente longa, é melhor para manter a peça pressionada na mesa durante o corte. Na prática, uso ambos os tipos. Às vezes uso este para empurrar a tábua e este para segurar o material firme na guia. Esses também ajudam ao cortar itens menores e detalhados, pois mantêm minhas mãos longe da lâmina. Uma coisa a se notar sobre esse tipo de empurrador é que você sempre deve fazê-lo de compensado, porque se você fizer isso de madeira maciça e o veio estiver nessa direção, vai ter um ponto muito fraco aqui no cabo. E isso pode quebrar durante o corte, o que é muito perigoso. Independentemente de qual empurrador você escolha, a posição dele é importante. Um erro comum que vejo é empurrar por aqui. Acho que as pessoas pensam que isso é mais seguro porque a mão fica mais longe da lâmina. O problema é que você aplica uma torção na peça em direção à lâmina, e mesmo com a faca divisora instalada, isso pode ser perigoso. Posicione o empurrador mais perto da lâmina que da guia e aplique força diagonal para pressionar a peça contra a guia. Se algo der errado enquanto você estiver fazendo o corte, sua mão vai se mover nessa direção, para longe da lâmina. Tem uma peça de chapa de fibra dura com 3 ou 4 milímetros de espessura. Um problema que você pode encontrar é que o material escorrega por baixo da guia, o que é potencialmente perigoso, mas também vai resultar em um corte torto e ruim. Engraçado que, nesta guia, isso não parece ser um problema, enquanto na minha serra de bancada, você vai ver que é um problema e já me causou problemas antes. É recomendável criar uma guia auxiliar e fixá-la na principal para fechar o vão, permitindo que ela ainda se mova livremente. Se você tiver um desses grampos do tipo trilho-guia, pode fazer isso apenas furando um buraco na borda. Se não tiver esse grampo, use um parafuso em U comum. Corte uma parte, adicione uma arruela de madeira e fixe com uma porca ou borboleta na guia. Eu tenho vários gabaritos e trenós aqui perto da minha serra de bancada principal, e o que eu mais uso é o meu guia de meia esquadria. Comprei este após vender minha serra de meia esquadria e não me arrependi. Este é um guia de meia esquadria de alta qualidade e relativamente caro, com paradas angulares incrementais e excelente qualidade de construção. Para mim, valeu muito a pena o investimento. O próximo mais usado é definitivamente meu trenó de painéis, que mencionei anteriormente. Pessoalmente, uso este mais do que o trenó de corte transversal. Este aqui é meu trenó de corte transversal. Você pode ver pela quantidade de poeira nele que ele não é muito usado. E na verdade, já usei este para cortes de 45 graus no passado também. Então, ele não tem mais folga 0 a 90 graus. Mas eu nunca realmente usei para isso mesmo. Este é meu gabarito para encaixe de dedos. Tenho um vídeo mostrando como fiz. Funciona muito bem e garante encaixes perfeitos quando preciso. Tem este aqui. Este é um gabarito para chaveta de moldura, e ele realmente desliza ao longo da guia da minha serra de bancada. Permite cortar um rasgo para a chaveta e reforçar um encaixe de 90 graus. Depois, adiciono as chavetas, ampliando a área de colagem e fortalecendo os encaixes. Por fim, meu gabarito vertical. Este é usado para posicionar as peças de trabalho na vertical.
Isso é ótimo quando quero cortar algo como um encaixe em forquilha ou um encaixe de meia madeira em uma peça de trabalho larga. Como já disse, meus trenós e gabaritos são simples e rústicos, mas funcionam para mim. Tenho um vídeo sobre as lâminas que uso na serra de bancada, mas, geralmente, costumo deixar montada uma lâmina de corte longitudinal com cerca de 24 dentes. Acho que a lâmina de corte longitudinal já oferece qualidade suficiente também nos cortes transversais. Antes eu usava lâminas combinadas de 40 dentes, mas agora prefiro as de corte longitudinal pela taxa de avanço mais rápida. Assim, passo menos tempo trocando lâminas, já que na minha serra principal isso é complicado e exige várias ferramentas. Não alcanço a mesma qualidade de corte, mas geralmente fico satisfeito com esse compromisso. Se quero um corte mais fino, troco para uma lâmina de 60 dentes e uso regularmente minha lâmina de 6 milímetros de dente reto para cortes como canais, encaixes dentados e chavetas. Você já deve ter entendido por que a serra de bancada é a ferramenta mais usada na minha oficina. Espero que o vídeo tenha sido útil e obrigado por assistir.